Olá, você está no canal Alma Luz, aqui onde fazemos o estudo do Evangelho no formato Evangelho no Lar e ficamos muito felizes com a sua presença. Esse estudo, ele permite a gente a se aprofundar ainda mais na mensagem evangélica, tentar decodificar algumas coisas que só o conhecimento da espiritualidade permite hoje que a gente consiga decodificar, e essas tantas outras literaturas que a gente tem aí disponíveis, também no âmbito da espiritualidade, muitas vezes mediúnicas, que faz com que a gente consiga olhar sob o ponto de vista de quem estava desencarnado na época, né? Ou de quem posteriormente, depois de vivenciar tudo aquilo que aconteceu aqui na época de Jesus, volta, né? E nos dá os relatórios, as informações, o que é muito rico e gratificante, né? De conhecer realmente que Jesus é muito mais do que aquilo que a gente imaginava. Então, fica o convite para todos vocês que quiserem participar com a gente, vai ser um prazer. E, claro, se você prefere estar aqui por causa do título, né, Evangelho no Lar, e gostaria de fazer o próprio Evangelho, mas ainda não tem muita segurança, não sabe muito bem como começar, a gente tem um vídeo no canal que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar, que vai te dar algumas diretrizes, vai passar algumas informações interessantes. Eu aposto que você vai gostar. Dá uma olhadinha lá, tá legal? Bom, então começando, a gente sempre lê, né, um livrinho de mensagens, uma mensagem antes de iniciar. E a mensagem de hoje, do livro Vinha de Luz, vai ser a mensagem de número 47, que se chama O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Essa é uma frase que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experiência pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Graças a Deus, né? Nós vamos fazer a nossa oração de início agora. Eu convido a todos a fecharem os olhos e irem respirando devagarzinho, profundamente, se permitindo envolver pelos eflúvios salutares que a espiritualidade amiga prepara para proteger o ambiente, para nos inspirar e nos conectar a todos que nesse momento assistem a esse vídeo e têm o desejo sincero
da conexão com o nosso Mestre Jesus. A gente então eleva esse pensamento em oração ao Mestre, a quem agradecemos profundamente pela presença em nossos lares e em nossos corações. Agradecemos pela perseverança em nos levar até Ti. Agradecemos pela mensagem divina e morredora que repercute há 2000 anos por toda a humanidade, e a graça que é a reencarnação, que faz com que todos os seres do planeta Terra possam ter a oportunidade de ouvi-lo de uma forma ou de outra, em algum momento das suas existências espirituais. E às vezes nem precisam disso, porque já está no coração da pessoa o desejo sincero de fazer o bem, de espalhar o amor, a fraternidade, a solidariedade. Ensina-nos, Mestre, a sermos solidários, a sermos fraternos, a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Fortaleça-nos o desejo, a vontade. Ampara-nos nos nossos momentos de dificuldade. Guia-nos nos momentos de dúvida e fortaleça-nos nas horas de dor. Que o Senhor esteja sempre conosco. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal? Estamos no Evangelho de Mateus, né? Vocês já sabem que vocês estão seguindo aí vídeo após vídeo com a gente, né? Nós lemos assim, fazemos o estudo de cada versículo dos Evangelhos. A gente está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no bloco que se chama Tentação de Jesus Cristo. E hoje, excepcionalmente, vamos ler 2 versículos, porque eu acho que tem mais, ajuda a trazer um pouco mais de entendimento e profundidade para aquilo que vai ser lido. Né, o próprio bloco, né, o nome dele, Tentação de Jesus Cristo, já dá para a gente um panorama do que está se passando aqui. E os próximos versículos ajudam bastante nesse entendimento. Vamos a eles. A gente vai ler os versículos de número 8 e 9, tá? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus. Bom, quem está acompanhando aí o estudo com a gente, sabe que a gente já colocou em alguns momentos a questão da provação, da tentação de Jesus, né? A gente, talvez, nesse caminho tenha conseguido fazer assim criar na gente um entendimento bem, cada vez mais claro de que isso é algo impossível. Não tem como um ser da elevação de Jesus ser tentado por qualquer criatura que estivesse aqui na Terra, encarnado ou desencarnado. Esse é um fato que a gente, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento espiritual da vida, mais a gente consegue ter certeza disso, o que é um grande alento, né? Um grande alento saber que somos governados por esse ser que está muito acima de qualquer força das sombras que possa querer o nosso mal. Porém, a gente não deve nunca se esquecer que, por maiores que sejam os esforços de Jesus, por mais que ele possa fazer por nós, ele não pode fazer o nosso trabalho. Pensa, uma mãe que vê um filho doente, que não consegue se alimentar, né, e está sem forças, por mais que ela quisesse dar a vida dela por ele,
Ela não pode, por exemplo, comer uma colher de comida por ele, pelo filho. O filho precisa fazer um esforço para comer. A mãe pode ser aquela que prepara a comida, a mãe pode ser aquela que com todo carinho senta do lado, conta uma história, passa a mão na cabeça, faz a comida favorita, bem fácil de ser mastigada ou digerida para ajudar aquele filho doente, mas ela não pode comer a comida por ele, porque se ela comer a comida, ela vai estar nutrindo a si própria e não ao filho. Ela não tem como, através da sua ingestão do alimento, nutrir com vitaminas, né, e minerais o filho. Assim é Jesus. Por mais que ele faça por nós, ele não pode caminhar o caminho que a gente precisa caminhar. Ele não pode tirar totalmente da nossa frente os obstáculos que a gente mesmo colocou lá para aprendizado, para entendimento, para experiência, seja lá o que for, o motivo que fez com que a gente decidisse por colocar aquele obstáculo no nosso caminho. Ele pode instruir, ele pode proteger, ele pode muitas vezes sim adiar alguma coisa para que a gente possa conseguir mais entendimento, mais força, mais lucidez para enfrentar, né, as situações da vida. Mas só a nossa atitude, seja ela para uma atitude de muito amor, de um amor profundo, que faça com que a natureza das provas seja transformada para que a gente sim ainda pague o débito que a gente deixou no livro da vida. Isso é inexorável, isso a gente precisa fazer, mas que esse pagamento então ocorra talvez de uma forma que a gente seja mais capaz de arcar com eles, uma vez que pela nossa atitude no bem pode fazer com que as situações que deveriam acontecer de um jeito X aconteçam de jeito Y. Mas Jesus, mais do que isso, ele não pode fazer. Ele não pode passar pelos obstáculos por nós, ele não pode simplesmente tirar da gente, colocar a gente no céu, no paraíso, na espiritualidade superior, na colônia, seja lá o que for que a gente queira chamar, para evitar o nosso sofrimento. Isso é uma mentalidade nossa aqui da Terra, materializado que a gente é ainda, que a gente pensa que é sem obstáculos que a gente vai ser feliz. Pode ser aqui na Terra, provavelmente. Sem obstáculos aqui, com dinheiro, com saúde, a gente provavelmente aqui consegue chegar bem longe. Mas será que a gente não estaria então aceitando o convite do diabo? O diabo aqui disse para Jesus, levou ele ao alto ali do monte e mostrou para ele tudo, todos os reinos, todas as glórias, todas as belezas, e prometeu para ele, só bastava ele se ajoelhar e adorá-lo. Será que ele vai fazer isso? Claro que a gente vai deixar, como se a gente já não soubesse o que vai acontecer, né? A gente vai deixar para a próxima leitura, né, a continuidade desse capítulo, mas a lição aqui já é importantíssima. A gente sabe o que quer dizer a palavra diabo, a gente sabe muito bem o que Jesus vai fazer. E diabo aqui, para nós, representa tudo isso que tem a aparência da vitória, a aparência do sucesso.
A grande verdade é que para a gente fazer essa analogia, até para a gente fazer essa analogia, a gente tem que voltar algumas casas nesse jogo. Porque se a gente ainda vê a vida com os olhos, com os óculos, né, do sucesso material e dessa vida só por ela mesma, a gente não consegue perceber a transcendência do ensinamento e a importância de ser forte o suficiente para, na hora necessária, rejeitar aquilo que parece ser, pô, como que você vai ser louco de não querer isso? Mais dinheiro, beleza, sucesso, poder, cargos maravilhosos. Tem tanta coisa, né, que esse mundo pode nos oferecer. E a gente está dizendo que a gente não deve aceitar? Não é isso. Não é isso. É que assim, a gente vai crescendo, né? Desde que a gente é criança, infelizmente a nossa educação também, e não é culpa dos nossos pais, a nossa sociedade, ela é assim, ela vai nos formando para a gente se tornar cada vez mais competitivo e acreditar na questão do mérito pelo mérito em si, sendo que o mérito nesse contexto materialista, ele só leva em consideração aquelas pessoas que têm acesso, né, a possibilidade de se fazer melhor, de se preparar melhor, de ter melhores oportunidades. Então, sem considerar todos aqueles que não tiveram essas oportunidades na vida. Então, o mérito, do jeito que a gente gostaria que ele funcionasse, ele só funciona na espiritualidade. Tenho certeza absoluta que do outro lado da vida, nada acontece se você não tiver mérito para isso. Mérito, só que aí de novo, né, naquela volta que a gente fez das casas desse jogo, o que é o mérito? O que é importante dessa vida? É a casa maior? É a beleza física? É ter muito dinheiro na conta? É chegar a cargos altíssimos na empresa onde a gente trabalha, ou ter a nossa própria empresa, ser capaz de jogar na cara de todo mundo, olha quanto eu estou melhor hoje em dia. A gente vê várias trends, né, no Instagram, no Facebook, no sei lá o que, mostrando como que eu era e como que eu tô agora, e as pessoas assim aproveitam isso para esfregar na cara das outras pessoas quão melhores elas estão. Se na sua cabeça isso é o mérito, então provavelmente um diabo que na verdade representa justamente todas essas situações, e é claro que então ele vai conseguir fazer com que você siga por esse caminho, dando mais valor a essas coisas. Agora, quando a gente consegue na estrutura da coisa, né, compreender o que é verdadeiramente mérito, ou o que é verdadeiramente que pode fazer a gente feliz no âmbito espiritual, que pode trazer um crescimento espiritual, que pode nos aproximar mais da espiritualidade superior do nosso Mestre Jesus, que pode permitir que a gente finalmente um dia ame ao nosso próximo como ele nos amou. Quando a gente consegue compreender isso, a gente estrutura a nossa casa não mais em areia, mas em pedra, como está aqui no ensinamento de Jesus. Em algum momento a gente vai chegar nele. Porque daí a gente está entendendo melhor o que é aquilo que a gente deve buscar na nossa vida. E aí, em todas as situações que a gente for confrontados com o diabo, ou seja, com todos esses valores
que a vida nos oferece, que na verdade só tem valor enquanto a gente está aqui encarnado, e às vezes nem isso, a gente é capaz de fazer escolhas mais lúcidas, colocando o peso correto nas coisas. Então, a gente provavelmente não vai mais ser capaz de sacrificar a nossa saúde ou a nossa família por conta de uma promoção ou de um trabalho determinado que acaba com a gente, suga tudo da gente, não permite que a gente nem viva a vida, nem aproveite, né, o crescimento dos nossos filhos, ou a casa maravilhosa que a gente comprou por causa do salário desse trabalho. A gente trabalha 24 horas dando sangue para outras pessoas muitas vezes, mas a gente conseguiu alcançar o que o diabo ofereceu. E o resto? Como é que tá teu filho? Você sabe? E a sua filha? O que os preocupa? O que eles querem ser quando crescer? Eles conhecem o pai e a mãe que eles têm? Eles também sabem como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, sabem sobre os seus sonhos, quem que você queria ser quando crescesse. Vocês conseguem rir juntos? Ou é aquele momento desconfortável que a gente não sabe bem o que falar, que a gente preferia que a mãe tivesse junto ou que o pai tivesse junto, porque do contrário a gente se sente meio que desconfortável, meio que deslocado? São tantas coisas que a gente pode considerar aqui nesse ponto, e esse diabo, ele está constantemente na nossa vida, porque da mesma forma que a gente quer muito, teoricamente, lutar para alcançar Jesus, para entender a mensagem evangélica, para praticar, né, tudo isso que a gente está aqui estudando, existe uma alma milenar caminhando na direção contrária e que tem uma força gigantesca. A gente está na inércia. E para sair da inércia tem que ter uma força poderosa, poderosa. Então, é muito mais fácil do diabo continuar nos conquistando e nos puxando para o lado dele do que a gente ter a força o suficiente para parar e falar: não, não quero mais esse caminho. Vai me trazer rios de dinheiro esse trabalho, mas eu quero curtir a minha família. Eu quero ser capaz de ficar um final de semana com eles, quem sabe até dia de semana, fazer viagens, vê-los crescerem, acompanhar na escola, participar das reuniões na escola. Nem que para isso eu não tenha tanto dinheiro, que a gente talvez não tenha uma condição financeira das melhores, mas pelo menos a gente vai estar juntos e vai passar por isso tudo juntos e vai ser capaz de olhar para trás felizes, sabendo que somos uma família, que podemos contar um com o outro, que temos valores baseados no ensinamento de Jesus, que nos ajudam a olhar para outra pessoa não como um inimigo, como um competidor, como alguém que a gente tem que bater constantemente e vencer e ser melhor, não. Como um companheiro de vida, como um irmão. Um irmão, nós todos aqui encarnados hoje, e até os que não estão aqui na Terra, que estão fora da Terra, desencarnados ou que são de outras moradas, somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, irmãos. E quanto mais cedo a gente se conscientiza dessa verdade, mais cedo a gente vai conseguir parar o caminho da inércia e fazer com que a gente crie uma inércia positiva. A gente vai sair da inércia negativa para entrar na inércia positiva,
da onde a gente não vai conseguir mais sair porque a gente está no bem e o bem está nos alimentando, nos fortalecendo e ajudando a gente seguir em caminhos que nos iluminam, nos protegem, nos guardam, nos ajudam a promover a beleza, o bem, a paz, né? A solidariedade, a fraternidade. É isso aí por hoje, certo? Se você tiver água para fluidificar, agora é a hora. Coloca à disposição que a gente vai pedir por ela também na nossa oração, tá bom? Mestre amado, gratidão pela mensagem, pelo ensinamento, e te pedimos a força e a coragem para mudar a direção da nossa inércia. A gente quer uma inércia positiva, a gente quer uma inércia com Jesus, a gente quer uma inércia no amor, na paz e na fraternidade. Que o seu ensinamento, que a sua proteção, que a certeza de que estamos sob o seu amparo nos auxilie a conseguir realmente alcançar esse objetivo maior. Mestre, nós pedimos pela sua misericórdia nesse momento para que as águas que a gente coloca à disposição possam ser agora fluidificadas, que das fontes mais límpidas e puras da espiritualidade superior possa vir até nós aquele influxo energético de paz e de amor e de luz e de saúde e de equilíbrio que cada um de nós precisa. Que, aliás, cada uma das nossas águas possa receber exatamente aquilo que nós estamos precisando, pela graça de Deus. E nós pedimos, Mestre amado, por todo o nosso planeta. Nós estamos vivendo situações muito particulares com relação à política do planeta Terra, cada país com as suas características, alguns com muita influência no mundo, outros com menos influência, mas de uma forma ou de outra sabemos que não estamos vivendo nessa época por acaso, não nascemos e moramos no país em que moramos por acaso. Então, que a gente compreenda a necessidade de estarmos aqui, a importância da oração, do pensamento positivo, das atitudes que dão o exemplo para aqueles que caminham conosco, para que cada vez haja mais tolerância, paciência, amor, fraternidade, solidariedade no nosso planeta. Independente dos governos, que a população compreenda a sua força e tome as rédeas das suas vidas e das suas comunidades e possamos, por nosso turno, fazer alguma coisa também para o nosso entorno. Que o Senhor nos proteja, nos guie, nos guarde. Hoje e sempre, obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.